realidade eu fiz 2 graduações, eu fiz uma graduação em Direito e outra em Administração Pública. Em Direito eu fiz aqui na UFMG, Administração Pública eu fiz na Fundação João Pinheiro. Mas quando eu estava no curso de Administração Pública, eu fiz uma disciplina que se chamava Sociologia das Organizações. E algumas das organizações que a gente analisava era exatamente as polícias e o sistema penitenciário. Foi daí que eu escolhi que eu queria trabalhar com esse tema. Então eu fiquei super apaixonada por esse tema. E quando eu vim para o CRISP, realmente para fomentar mais essa área de justiça criminal, que é uma das minhas grandes paixões e é a área com a qual eu trabalho muito hoje, mas também ajudar a reestruturar a área do sistema prisional. Então a gente tinha uma leitura já naquela época de que o sistema prisional iria virar um grande tema, porque a principal medida do ponto de vista de repressão na área de segurança pública era o encarceramento, para não dizer que era, assim, em vários estados era praticamente a única medida. E que, claro, por mais que você tenha uma velocidade de crescimento da quantidade de vagas, é impossível construir tantas vagas quanto a velocidade que se prende. Então, que os problemas relacionados a esse encarceramento, que eles iriam florescer daí a alguns anos. Então, a gente começou um pouco mais tateando, tentando entender um pouco como que esse sistema penitenciário de Minas Gerais estava se reestruturando e agora a gente tem realizado várias pesquisas dentro das prisões na tentativa de entender um pouco mais quem são essas pessoas que estão presas, como que elas vivem ali dentro, o que significa prisão na vida delas e o que é que muda do ponto de vista de dinâmica familiar esse encarceramento. E essa foi uma pesquisa muito interessante porque em Minas Gerais, apesar de você ter nos últimos anos um processo de interiorização das prisões, você tem uma concentração muito grande de unidades penitenciárias na região metropolitana. Então o que a gente fez nessa pesquisa foi visitar um pouco essas unidades, entrevistar esses presos e também os agentes penitenciários, na tentativa de entender um pouco como que era a gestão da vida cotidiana com esses diferentes públicos. Ou seja, será que o fato de você ter uma unidade que é só de transexuais e homossexuais faz com que a gestão ali dentro seja distinta de uma unidade feminina? Ou o fato de você ter uma unidade tão grande, como é o caso da José Maria Alckmin, e tão antiga do ponto de vista de infraestrutura, então algo que não se usa mais na construção de prisões, como por exemplo galerias, escadas, né? Que são coisas hoje a gente tem uma construção que é muito mais horizontalizada, José Maria Alckmin tem fazendas, então será que isso muda um pouco a dinâmica de vida e de sociabilidade ali dentro? Quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz sobre o encarceramento feminino. E naquela época a minha questão era muito simples, você tinha pouquíssimas mulheres presas. E era como que o Estado tratava essas mulheres presas em comparação a como o Estado tratava os homens presos. Então, o que é que elas tinham de políticas públicas, como que era o reconhecimento desses direitos, o que estava em jogo ali dentro. E esse era um tema zero explorado pelas ciências humanas como um todo. Naquela época, começava a aparecer a questão do tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, ele sempre aparecia na seguinte fala das mulheres. Então, assim, majoritariamente as mulheres estavam presas por crimes passionais, né, que é a tal da criminalidade feminina, que é quando a mulher, tomada por violenta emoção, paixão ou hormônios, decide matar alguém, né? Então isso era majoritariamente o público dessas prisões. E uma outra que estava presa por tráfico de drogas, e sempre com um discurso assim: eu entrei nessa porque me garantiram que não ia dar nada pra mim, porque a polícia não olha pra mulher que vende drogas, e era uma coisa bem residual, mas já aparecia. E aí mudou. Né? Mudou, a gente teve a publicação da nova lei de drogas, que ao invés de contribuir para uma melhor diferenciação entre usuário e traficante, piorou, porque você não tem um critério muito claro do ponto de vista da quantidade de drogas, você deu ainda mais liberdade para o policial que está atuando na ponta fazer essa diferenciação, e as mulheres começaram a ser presas em enormes quantidades por prática do tráfico de drogas. A grande questão é que a narrativa era sempre de que a mulher ela ia presa quando o marido ia preso, que o irmão ia preso quando a mulher ia presa, quando o irmão ia preso, o pai, era sempre aquela história. Não, ele me convenceu a entrar no tráfico, eu entrei por amor. E aquilo me incomodava muito, porque era uma forma de você negar algo que na sociologia é muito importante, que é a capacidade de ação da pessoa, a capacidade chamada de decisão. E eu ficava assim, não é possível, essas mulheres todas entram no tráfico, ninguém entra para sustentar a família, ninguém entra como uma opção racional, que era o que aparecia anteriormente. Ou seja, não, eu entrei porque eu queria mais dinheiro, estava precisando de grana, e o cara me garantiu que não ia dar nada, entrei nessa e acabei caindo.
E a narrativa de 2006 a 2016 era exatamente o contrário, que era a mulher, ela entra pelo amor bandido, então esse amor bandido é que vai levar ela para prisão. A gente está falando de uma população que é foco da ação policial, porque o crime de tráfico de drogas, 97%, segundo os nossos dados, são casos iniciados a partir do flagrante da polícia. Muitas vezes a polícia apreende, a pessoa não apreende nenhuma droga, mas jura de pé junto que aquele cara é traficante, e assim tem o início do processo penal propriamente dito. Então, é claro que a gente está falando de mulheres que residem em locais onde essas organizações policiais estão atuando. E claro, também seria inocente dizer, você vê a mulher lá e tem um cara também, você prende o cara, vou nessa mulher que estava perto dele, né? Mas o que a gente tem descoberto depois desse trabalho de campo é que tem uma narrativa racional que é muito mais importante do que essa história do amor bandido, que num contexto de pobreza, a opção pelo crime é tão racional quanto fazer faxina, quanto ser garçonete, que são trabalhos com uma remuneração menor na nossa sociedade.